Jesus, nosso melhor amigo, nossos Cristos, guias, protetores, todos os seres de luz que se unem a nós neste momento. Buscamos elevar o nosso espírito às mais altas esferas, mudando os nossos sentimentos e pensamentos, procurando nos aprimorar, repensar as nossas atitudes e nossas palavras. Que a tua luz, nosso melhor amigo, banhe-nos todos e todos os nossos familiares. Que essas bênçãos sejam derramadas em nossas casas, nas nossas famílias, trazendo paz, alegria, perdão e amor. Que a sua paz esteja conosco, que assim seja. Do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, deixai vir a mim os pequeninos. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava-se a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim ele submetia as almas à sua eterna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga e o que foi e o que é. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Essas passagens de Jesus, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi um livro trazido à Terra, né, por Allan Kardec, no ano de 1864, reunindo diversas mensagens de espíritos que vieram trazer o seu conhecimento embasado nas passagens de Jesus do Evangelho, né? Então, deixai que venham a mim os pequeninos, fala naturalmente sobre crianças, né, que são aqueles pequeninos, mas Jesus também se refere aos pequeninos como nós outros, né? Que somos pequeninos diante de seus olhos, somos ainda muito necessitados do seu apoio, do seu apego, e principalmente da sua forma de lidar conosco, né? Precisamos muito dessa maneira carinhosa que ele pode lidar com a gente. E é muito importante que lembremos que somos seres eternos, né? E que nessa eternidade nós temos razão para que possamos assim nos posicionar, mas temos que buscar o conhecimento maior para que possamos ter outros entendimentos ao longo da história, possamos evoluir, possamos crescer, deixar de ser os pequeninos, tanto quanto os pequeninos que são crianças, que também evoluem, crescem e acumulam conhecimento. Então, eu acho que a ponderação interessante sobre essa passagem do Evangelho é essa. Certo, André? Certo. Todos nós somos pequeninos, né? Mas ele quer dizer os pequeninos, os humildes de coração.
E os humildes de coração não são aqueles que se sentem fracos, são aqueles que se sentem fortes, baseados na luz que ele nos envia. Nós nos fortalecemos na luz do Cristo. Nós nos fortalecemos no seu evangelho e na mudança do nosso interior. Mas, ao mesmo tempo, precisamos abrir mão de nossas vaidades, de nossos egoísmos, de nossa soberba, de nosso orgulho, e nos tornarmos pequenos no nosso ego, para que nós possamos crescer na misericórdia da luz divina, e que habita dentro de nós. Então, ele se refere aos pequeninos, aqueles que são acessíveis, para que essa luz entre em seus corações, em suas vidas, aquele que está de portas abertas, para que o amor possa adentrar, para aqueles que não têm ressalva para se corrigir, para modificar o rumo da sua vida, modificar os seus pensamentos, aquele que aceita aquilo que ele veio trazer, né? O nosso melhor amigo, porque ele vem nos ensinar a sermos pequenos em nós, mas grandes na misericórdia e na unidade divina, aonde a gente deixa de lado muitos caprichos para que possamos adentrar nas verdades espirituais. É para que a gente possa realmente ter o Cristo dentro de nós, em nossa vida diária, nós temos que deixar de lado muito do nosso ego, porque nós, há muitas e muitas e muitas encarnações, vimos trazendo esse ego assoberbado. Nós achamos que somos seres que temos todo o poder de decisão, o poder de vida, o poder de morte. O ser humano tem esta visão da vida, ou tinha, quando nós não conhecíamos ainda o Evangelho de Jesus. Quando ele veio à Terra, ele veio para nós e que nos trouxe, e que temos até hoje ensinamentos de tantos espíritos maravilhosos que desceram do plano espiritual, das suas esferas mais altas, e trouxeram para nós compreensão das palavras de Jesus. Porque Jesus falava por parábolas, Jesus falava para o povo daquela época. E nós hoje somos espíritos com um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de conhecimento de literatura ou de vida, porque já vivemos muitas encarnações após a vinda do Cristo. E com isso a gente acumulou conhecimentos. Mas o amor, tudo que ele trouxe, a exemplificação do que nós devemos ser para sermos felizes, continua até hoje. Porque para ser feliz não é necessário ter, é necessário sermos práticos, termos as coisas necessárias para viver, termos uma vida mais simples, uma vida que não requer tanta e tanta importância nas coisas materiais para que a gente possa viver bem com os nossos familiares. Basta apenas sermos simples, sermos amorosos, sermos responsáveis, sermos caridosos. Tudo isso compreende uma palavra: amor. É o que Jesus veio trazer. Ele veio trazer o amor. Ele veio trazer a união e não a divisão. Apesar de que ele veio à Terra para pôr fogo, separar irmão de pai, de filho, de mãe. Tem um trecho dele no Evangelho. Mas é porque nós, entre nós, nos degladiamos. Porque eu tenho uma religião, você tem outra. Porque meu Deus faz isso, porque a minha igreja faz aquilo. Na realidade, somos todos um. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos filhos do Criador. E todos nós somos iguais. Tanto que é igual que nós morremos igualmente,
e nós nascemos igualmente. Da mesma maneira que um nasce, todos nascem. Da mesma maneira que um vai desencarnar, todos vão desencarnar. Os nossos corpos são semelhantes. Então, qual é a diferença? É o nosso espírito, é o nosso conhecimento e aquilo que já adquirimos. E Jesus nos pede tão pouco. Sejam práticos e amorosos. Ama seu próximo como a si mesmo. Pense mais nos outros e menos em si. Preocupe-se com os seus defeitos. Aponte os dedos para você e não para o seu semelhante. E nós ainda não fazemos tudo isso. Nós ainda estamos preocupados em que o vizinho tem, que a irmã tem, que o pai tem, que o filho tem, que... Sabe, são coisas que, quando nós desencarnarmos, vamos deixar tudo isso. E quantos anos vamos viver aqui na Terra? 10, 20, 15? O que são 10 anos? Quando a gente olha para trás, eu olhei para trás, eu estou com uma filha de 56, eu com 76, o tempo passou. Meu Deus, como passou. E quanto mais nós temos que viver ainda? Então vamos aproveitar essa vida da maneira melhor possível. A mais prática, a mais amorosa, a mais tranquila, a mais em paz, compreendendo os seres humanos as diferenças e desenvolvendo dentro de nós o amor. Sejamos pequeninos diante de Jesus. Sejamos pequeninos diante do Criador. Mas sejamos grandes dentro de nós, na construção de amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos pedir que todos fechem seus olhos. Elevem os seus pensamentos. Elevemos agora os nossos pensamentos ao Pai da vida, a Jesus, o nosso melhor amigo, aquele que está do nosso lado em todas as necessidades que temos. Peçamos a Ele que possamos, nesse instante, ter tranquilidade, paz e amor no nosso coração. Que Ele possa nos tocar do topo da cabeça à última célula da planta dos pés. Nos reunir com energia benfazeja para que possamos receber esse passe maravilhoso que Ele nos dá nesse momento. Levemos o nosso pensamento às nossas casas, se nela não estivermos. Andemos por todos os cômodos, observando todos os espaços, fazendo ali a limpeza de Jesus, elevando todas as necessidades e limpando auricamente tudo aquilo que se encontra em desalinho. Percebamos os nossos familiares que ali estão. Se estivermos em casa, também façamos isso. Toquemos a todos com amor, independente deles acreditarem ou não em Jesus, deles acreditarem ou não em Deus. Eles são nossos irmãos e são filhos deles, Deus e Jesus. E todos merecem receber esse toque, esse passe benfazejo que vem do alto. Vamos agora ao local de trabalho nosso ou daquele que traz o sustento para o nosso lar. Olhemos ali para todas as pessoas que estão trabalhando, toquemos o seu coração com paz, com amor, com harmonia e com caridade. Percorramos agora as ruas, lembrando daqueles irmãos que necessitam de pão, necessitam de um afago, de um abraço, de uma mão amiga. Sigamos mentalmente aos hospitais, onde ali jazem pessoas que estão procurando se curar de males físicos. Levemos o nosso pensamento à sobrinha da Daniele. Daniele, por favor, diga o nome dela. Thaísa Mota de Barros. Está sofrendo uma cirurgia nesse instante. Que os médicos do espaço possam socorrê-la, junto com os médicos da carne, que sua cirurgia seja um sucesso. Estejamos todos unidos no propósito de levar amor, de vibrar paz, de vibrar entendimento em todos os lugares por onde passarmos e por onde passamos.
Lembremos-nos das nossas obras sociais, do trabalho assistencial Chico Xavier, de todos os trabalhos do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra e dos seus trabalhadores. Que todos possam ser tocados com o amor de Deus nesse instante e que a paz se faça presente para todos nós. Foquemos agora na água que se encontra ao nosso lado. Peçamos que os médicos do espaço, orientados desta casa através dos nossos guias, possam ali colocar eflúvios magnéticos importantes para que possamos aurir benefícios e ter o nosso corpo rejuvenescido e regenerado nas células que dessas energias necessitarem. Lembremos-nos daqueles que nos precederam na morte, estando no plano espiritual, levando a eles também um quinhão de paz, de amor, o beijo afetuoso, o abraço e o acalento de nosso Pai, que está conosco em todos os momentos de nossa vida. Busquemos a bênção de Jesus, a bênção dos Cristos, e, por fim, lembremos-nos de nós mesmos, dos nossos desafios, que tenhamos paz, tenhamos tranquilidade, tenhamos cabeça firme e fria para podermos resolver os nossos problemas. Todos os temos. Não existe um ser sobre essa terra que já tenha encontrado a perfeição. Então é necessário que busquemos esse entendimento e essa luz. E assim, refeitos que estamos, pedimos a permissão para encerrar essa primeira parte do Evangelho da tarde com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Podemos beber a água. E a você que está nos assistindo pelo YouTube, quero agradecer a sua presença aqui. Participa conosco do Evangelho todas as terças-feiras, às 15 horas. Aqui embaixo tem o link da nossa comunidade. Você entra, pede permissão, nós te autorizamos e você poderá participar conosco das gravações.